Olá, eu sou a Ana Neves Torres e este é o podcast Papéis de Família, onde o direito encontra as pessoas. Aqui vamos sempre ter conversas com vários profissionais com uma visão multidisciplinar em várias áreas que tocam o direito da família. E hoje vamos falar sobre o fim do casamento. Não vamos falar em questões técnicas, em questões legais, mas sim aqui num âmbito mais da psicologia, das emoções. E portanto, como nossa convidada temos hoje a doutora Marina Ferreira Silva, que é psicóloga, tem várias especializações, entre as quais a parentalidade consciente, é ainda comunicadora, palestrante, colunista. Ela pratica a psicologia em consultório privado já desde 2012 e gosta muito particularmente de desconstruir a saúde mental e de a trazer a debate e de a retirar para fora das paredes do consultório. É uma pessoa de pessoas, tem como missão acolher, provocar a mudança todos os dias e segue um mote de vida. O lema: tem coragem e ser gentil. Olá, Marina! Olá, Ana! Obrigada, fico muito feliz por estar cá. Partilhava há pouco que já nos conhecemos, não é? Há algum tempo e profissionalmente és uma pessoa que eu admiro muito porque... Estava a ver o teu currículo e bem, é isto, não é? Identifico muito na procura sempre de melhorar, de saber, alguém que se preocupa com estar sempre a ir do ponto A ao ponto B ao ponto C, ou seja, que não está... tem este bichinho, então Sim. Identifico-me muito. Eu estou muito grata por me permitires colaborar contigo e não digo só hoje neste projeto bonito que estás a levar a cabo, mas efetivamente ao longo destes anos, não é? Nós temos idades muito parecidas e por isso até nisso há este do ponto A para o ponto B, porque é exatamente assim que eu te vejo também. Por isso há este espelho de, acredito, de admiração, pelo menos, olha, de mim para ti, isso existe efetivamente, e pronto, numa perspectiva de mais e melhor e de sermos conhecedoras daquilo que são as nossas áreas e acima de tudo de as interligarmos, que é isso que é bonito. Sim, a multidisciplinaridade no âmbito do direito da família é essencial. Sim. Estamos aqui as duas, muitas vezes mãos dadas, literalmente. Sim, literalmente. E, portanto, é um gosto ter-te cá. Obrigada, o gosto é tudo meu. Olha, então a minha primeira pergunta para ti é esta. Eu muitas vezes, em contexto de consultório, não é? Esta questão de que o fim do casamento, o divórcio, é muito sentido pelas pessoas como um fim da família. Sim. Ou seja, acabou os natais em conjunto e agora, meu Deus. Sim. E é mesmo assim, o fim do casamento é um fim da família ou é uma transformação da família? Claro que é uma transformação da família, não é o fim da família, mas se nós nos interrogássemos porque é que ainda há este olhar, não é, sobre o que é o rompimento de uma relação, nós poderíamos dizer que isto tem um fundo ainda cultural, existe ainda uma narrativa social de que a família depende da união do casal enquanto formato oficial, digamos assim, não é? Como se tudo dependesse do casal estar bem, do casal estar junto para existir uma família. E sabes que esta narrativa ainda existe porque ainda há uma tentativa da sociedade em poder até contextualizar o fim da relação, colocando-lhe algo que correu muito mal. Ou seja, quando um casal está a separar-se, a divorciar-se, existe sempre uma tentativa dos próximos, da própria comunidade, em perceber o que é que correu muito mal. Ou seja, até diria, provocando um pouco, quem é que traiu quem? Porque só assim... Quem é a culpa? Quem é a culpa? Porque só assim é que se calhar se consegue justificar o porquê do final daquela relação. Porque é mais fácil, não é? Nós termos um porquê. Sim, porque isso alavanca aqui uma espécie de coragem, digamos assim, que justifique o final da relação. Às vezes até os próprios, não é? Tentam arranjar algo concreto para acusar o outro para justificar essa mesma sua vontade de terminar a relação. Então, como ainda há este envolvimento no que diz respeito à culpa, a julgamento, ainda se faz um pouco aqui a ponte para, se o casal não está bem, aconteceu alguma coisa de muito grave que justifica o seu término, então as pessoas vão ficar invariavelmente de mal uma com a outra, vão ficar chateadas uma com a outra. Se vão ficar chateadas uma com a outra, então deixou de existir família.
É um pouco isto, não é? É esta ideia de que tem que ser sempre tudo mau, as pessoas não conseguem continuar a ter uma relação familiar, ou até diria, não conseguem, se não existirem filhos, continuar a ter uma relação cordial e de amizade. É claro que sim, mas olharmos para estes tipos de relação a seguir a uma relação conjugal terminar, eu penso que é um bom ponto de partida para conseguirmos desconstruir um pouco também então esta ideia da sociedade sobre o que é família e sobre o que é a não dependência de uma relação conjugal para se manter a família. Olha, muitas crianças, ou melhor, muitas mães com quem eu trabalho partilham que os filhos têm medo da separação e têm medo de que esta separação vá provocar então um fim. Que é, e agora, como é que vai ser o Natal? Falo muito do Natal porque eu acho que é aquela data do ano em que se sente muito a família e que é difícil depois aqui enquadrar e como é que vai ser isto, como é que vai ser aquilo. Há este medo nas próprias crianças, porque há aqui esta questão cultural, não é? Sim. Fala-se muito da família parental, pai e mãe, casal. Moldes um bocadinho mais originais. E como é que nós conseguimos aqui trabalhar estas crianças na perspectiva de, ok, vamos continuar a ser família? Sim, estas crenças, elas têm um fundo institucional, religioso, ancestral até diria, não é? Ainda temos uma visão um pouquinho bloqueada do que são os modelos de família. Mas indo um bocadinho ao medo das crianças no que diz respeito aos pais separarem-se, eu diria que todas temem que os pais se separem, até porque já começam a ver cada vez mais os próprios amiguinhos da escola a poderem partilhar que isso também acontece nas casas deles e, portanto, a ideia de os pais estarem separados é algo que as crianças, de forma muito normativa, eu diria que até normal, sentem medo. Medo este, claro que pode ser depois também um bocadinho provocado pelo contacto com os pais, que acabam por depois espelhar, digamos, esse medo nas crianças. Nós não podemos dizer que um divórcio passa totalmente incólume. Isso não acontece, não é? A base desta família acaba por tremer. Portanto, é delicado, é um processo que não podemos nunca dizer que não será delicado, que vai ser, muito embora possa ser mais ou menos leve, dependendo das atitudes que nós também vamos tomar enquanto adultos e depois do que é que nós vamos passar também às nossas crianças. Mas envolve luto, claro, porque há uma perda, pelo menos, do conceito de família que nós conhecemos. E os pais depois têm este papel, não é? Acima de tudo, eu diria que para as crianças começarem por aceitar, esta palavra aqui mais ou menos entre aspas, não é? Não sei se eu a adoro, acho que não. Pensando bem, acho que não é? Mas para as crianças lidarem, gerirem melhor assim, melhor o divórcio, passa muito pelos pais também serem mais ou menos colaborantes na decisão. Porque aquilo que dificulta tudo, todas as etapas que nós vamos queimar a seguir, há de ser se os dois pais, embora possam não querer algum deles a separação, que eles possam mais ou menos ser concordantes, porque assim depois vão ter uma atitude mais ou menos igual, o discurso vai ser mais ou menos igual para as crianças, vão ser mais honestos, não vão ser tão competitivos, não vão sentir aqui algumas necessidades individuais de até envolverem as crianças e tentando de alguma forma passá-las para uma espécie de lado que se calhar exista, mas assim uma base muito importante seria, embora algum dos dois possa estar a não ser tão colaborante, de ser concordante, digamos, com a decisão, porque uma relação não continua quando não quer. Olha, estávamos aqui a falar dos pais e desta importância do espelho do medo. A verdade é que também há muitas mães e pais que partilham que, ok, eu vou aguentar a relação porque eu tenho medo dos efeitos do divórcio nos meus filhos, então vou aguentar quando eles forem crescidos e autónomos, independentes, eu vou fazer esse divórcio. Ora, os pais não têm bem consciência do que é que os filhos querem, porque os filhos querem pais felizes, não pais infelizes e a discutir. Então como é que nós também podemos ajudar as mães e pais que têm esta perspectiva de ter que ficar num casamento que não lhes dá nada, que se sentem ali infelizes, se obrigarem, se obrigam,
com esta capa dos filhos. Sim, com esta ideia, e nós até utilizamos muito este chavão, tu sabes, de estragar a vida aos meus filhos. E é importante desconstruirmos desde logo isto, não é? O que é que significa estragar a vida dos meus filhos? Ou seja, o divórcio vai estragar, vai afetar, vai condicionar para sempre, de forma negativa, a vida dos meus filhos. Se calhar poderíamos nos perguntar exatamente o que é estragar a vida dos filhos. Tu sabes que na parentalidade positiva, consciente, e ainda há pouco referiste, esta regra de ouro dos pais felizes, filhos felizes, desde logo desmonta, não é? Esta ideia de estragar a vida dos filhos, porque eu também me posso perguntar dizendo assim, mas ficar num ambiente negativo, num ambiente nefasto, com discussões diárias, isto também não será estragar a vida dos filhos? Eu acredito que sim. Claro. A mensagem que eu estou a passar enquanto ideia de família, de relação, de dinâmica e de sistema da relação, sendo ela negativa, a ideia que eu estou a transferir para a minha criança, que depois vai fazer quase com que ela reproduza, não é este tipo de atitudes, isso também não será estragar a vida da criança? Se calhar sim, não é? Por isso, quando os pais estão bem, estão decididos, estão conscientes daquilo que querem, o fazem numa visão até algo leve do que significa o término, naturalmente que isso é muito mais ajudar o filho do que se calhar estragar aqui o filho. Por isso, as crianças elas têm uma grande capacidade de adaptação, muito mais do que aquilo que nós imaginamos, não é? Desde que tudo seja falado, conversado, dentro do que é o entendimento e compreensão da criança, naturalmente, mas pode ser tanta coisa, estragar a vida dos filhos, e dentro desse tanta coisa pode não se incluir o divórcio. Sabes, estou-me aqui a rir-me porque isto parece tão simples, não é? Sim, parece tão básico, Parece tão básico, não é? Mas depois nós na prática o que sentimos é exatamente o oposto. Eu percebo que o divórcio deve ser uma fase terrível, deve ser um luto que é feito, é muito frustração complicado. de algo que não projeta dois, que não se engrou, e é muito difícil, mas depois eu acho que é importante nós... Sabes que se calhar até estamos a falar desta questão, e isto pode parecer até um pouco simplista, mas naturalmente que se nós olharmos para a fase que nós não estamos a desvirtuar tristeza, nós não estamos a retirar mágoa, nós não estamos a falar de uma fase que emocionalmente é instável para todos os elementos da família, mesmo para quem está mais decidido a sair, mesmo para quem não queria tanto sair, para os próprios filhos que têm aqui um modelo de família muito vincado, que é dentro desta ideia dos pais estarem juntos. Claro que é difícil, claro que existe muita tristeza envolvida, e até diria que há algum desespero, e nós percebemos isso, não é? Que as pessoas, às vezes nessa fase, encontram-se perdidas e desesperadas, e precisam de um fio condutor, que alguém os oriente, não é? A encontrar um fio condutor este, mesmo até na própria gestão, digamos assim, do que é este acontecimento de vida junto dos filhos. Mas é claro que a própria escola pode fazer um trabalho interessante também, os agentes educativos, a família alargada pode também ser aqui muito importante para ajudar quem está mais frágil, mais debilitado emocionalmente, que são os elementos do casal, a poderem fazer uma melhor gestão. Quanto mais unidos, embora parecendo que mais separados, talvez a coisa corra melhor. Olha, agora uma pergunta muito difícil, que é: o que é ser bom pai e ser boa mãe depois de uma separação, depois de um divórcio? Eu acho que isto é de uma complexidade muito grande. Para mim, atendendo a tudo que é a experiência até agora, e lá está, olhando para aquilo que é um bom pai e uma boa mãe, no verdadeiro sentido de ser, sem esta questão do rompimento da relação. Mas ser-se um bom pai ou uma boa mãe após a separação é respeitar que a criança tem dois pais para sempre. É respeitar que os dois pais serão muito importantes para sempre, que a figura masculina não se vai sobrepor à feminina, nem a feminina se vai sobrepor à masculina, que tendencialmente se calhar andamos um bocadinho mais aí. É cada um, apesar de já não gostar do outro, apesar de às vezes tendo-o amado tanto, se calhar agora odiando, digamos, não é? Saber que o outro pai é muito preciso e muito importante. Para mim seria isso, seria
definir um bom pai ou uma boa mãe, assim, de forma resumida, eu não vou dificultar a vida do outro pai no estar, na relação, no pertencer à vida da criança. Claro está, sabendo que depois tudo aquilo que é a base do bom pai e da boa mãe está lá presente. Assumindo que são pessoas que têm competências, desde logo e à partida, para serem bons pais. É não misturar, ou seja, uma pessoa conseguir separar as águas, ou seja, ok, tenho uma má relação por conta do mau casamento contigo, temos aqui coisas a resolver enquanto ex-marido e ex-mulher, mas não vamos confundir isto com as nossas responsabilidades parentais. Já não gosto de ti, pronto, odeio-te, mas tu és na mesma pai e eu vou manter a minha relação parental contigo. Isto deve ser muito difícil. Não misturar, como é que eu sei que alguém é um mau marido, essa pessoa que é um mau marido pode ser um bom pai. Mas a questão, sabes, é que às vezes até nem há necessariamente um mau marido. Porque pode não haver, e mesmo mas assim, na mente das pessoas vai haver. Mesmo assim, não havendo muitas vezes um mau marido, porque sim, existem maus maridos, isto depois daria para afunilarmos a conversa para depois o que é que pode ser um bom pai havendo um mau marido / uma má pessoa, não é? Isto depois são outras questões, mas às vezes até não existe necessariamente um mau marido, mas a mágoa leva que este entendimento... Acreditar que existe um mau marido. Um mau marido e depois então que pai vai ser este? Então, numa medida até de amor e proteção muitas vezes. Sabes que eu sinto muito isso, que é, vão-me dando os factos, né? E eu vou ali, e bem, e pintam-no como alguém, quase um criminoso, uma coisa, e eu olho para aquilo e não consigo ver isso, consigo ver duas pessoas completamente diferentes que chegaram a um ponto da vida e pronto, já não dá, são diferentes, e nessa diferença não conseguem encontrar um caminho comum. Sim. Isso não faz de uma má pessoa, não é? E portanto, mas... é visto como uma má pessoa, então se é uma má pessoa, como é que vai ser um bom pai? Sim, e há esta dificuldade. As mães que eu acompanho maioritariamente mães, sim, acabo por sentir esta preocupação delas, e é um desafio muito grande de fazê-las desapegar. Elas estão envolvidas em medo, não é? Isto é mesmo real, ou seja, nós podemos... A base daquilo que é a psicologia é muito aquilo que nós pensamos, não é? Se eu passo a acreditar que aquela pessoa, de alguma forma, ela não é propriamente uma boa pessoa porque não foi um bom marido, então eu tenho muitas dúvidas e muito medo que pai vai ser este. E então, não querendo fazê-lo, crio, dificulto aqui algum distanciamento. E, portanto, o grande desafio para nos mantermos, ou numa definição, se é que pudéssemos dizer isso, de um bom pai, seria aquela pessoa vai fazer parte da vida da criança para sempre. E da minha, automaticamente também, mas isso depois são outras coisas. Olha, depois de uma separação, depois de um divórcio, eu acredito que muitos pais às vezes cometam alguns erros, ainda de forma não intencional, sabes? Não é por querer, não é de forma propositada, mas alguns erros que acontecem. Sim. Quais é que são os mais comuns que tu vais acompanhando? São... falar mal do outro pai, ainda existe muito, não é? É conduzir uma espécie de culpa em relação àquilo que é então um luto que não está a ser gerido e pegar nesta mágoa e de alguma forma até dizermos algumas coisas sobre o outro pai que não são tão corretas, que às vezes nem sequer são verdadeiras, mas que vão conduzir a criança a poder também formar uma ideia que não é tão boa do pai ou da mãe. Pronto, o existir conflito à frente da criança, até a ideia de necessidade de afeto pela própria carência que sentem, porque estão num momento de vida também um bocadinho mais frágeis, então há aqui uma espécie de competição de afeto. Há de competição em relação a muitas outras coisas, não é? Mas há uma competição de afeto, não é? Quase como se é um bocadinho mais meu, o filho, do que teu. Portanto, eu até coloquei aqui algumas coisas que posso assim elencar de uma forma mais delineada, a competição pelo afeto, utilizar a criança como mensageiro, não é? Diz lá ao teu pai, não é? Pombo correio, ele, sim, como os mensageiro. Os filhos não são pombos correios dos pais. Nem armas de arremesso.
Não sei. Mas a ideia do mensageiro, olha, diz lá ao teu pai que ele ainda não pagou não sei o quê, não é? Pronto, e a criança depois pagar, não é? Vai levar essa mensagem e isto depois faz com que elas também assumam aqui alguns mecanismos de controlo, tentem às vezes fazer com que os próprios pais não se chateiem, inibindo-se de falar, inibindo-se até de se expressarem, digamos, emocionalmente, não é? É horrível, e a palavra é mesmo esta, perguntar-se, mas tu ainda se pergunta isto, gostas mais da mãe ou gostas mais do pai? Olha, tu queres estar mais com a mãe ou queres estar mais com o pai? Isto acontece muito, isto é um erro muito prejudicial, digamos assim, até para o próprio desenvolvimento da criança, que se tem que posicionar na medida do amor ou do amor a mais ou a menos que sente em relação a algum deles, e portanto isto não é sequer. Ainda existe uma outra questão que me preocupa muito, que ainda tem a ver com esta carência emocional e que é um erro típico, embora não sendo intencional, que é às vezes uma espécie de secundarização da criança, porque entrou um novo elemento na vida daquela mulher ou daquele homem e às vezes sem se perceber há assim um deixar, permitam as aspas, não é? Um bocadinho de lado a minha criança, ou até o apresentar sem termos a certeza que uma nova relação tem mais ou menos tudo para poder dar certo, apresentar uma terceira pessoa, digamos assim, à criança, ela depois fica ali um bocadinho perdida sem saber gerir também. Andamos um pouco por aqui, não é? Por esta ideia até, diria, de sobrecarregar emocionalmente a criança. Porquê? Porque tem muito menos recursos para saber lidar, porque ainda está a aprender, porque ainda é pequena. Mas os adultos, como também não estão a saber utilizar os recursos que têm para gerir tudo, às vezes até têm uma certa necessidade de falar constantemente sobre o que é que aconteceu, dizer detalhes, esmiuçar questões à frente, mesmo até para a criança. E este erro depois também é muito debilitador da própria estabilidade psicológica da criança, porque ela depois tem a informação e não sabe o que fazer com ela. Claro. Fica, não é? Fica perdida. E às vezes nós há assim relatos interessantes em consulta. Até posso partilhar contigo que na semana passada, na sequência destes casos que sabes que são duros, mas que acompanhamos, um menino disse-me assim, sabes, eu até acho que eles podiam ter um novo namorado, mas eu acho que eles tinham que ter atitudes diferentes. E estamos a falar de uma criança bastante pequena. Mas eu acho que eles tinham que ter atitudes diferentes. E eu, mas tu falas do quê? Sim, aquilo que tu estás sempre a dizer-me da confiança. Que delícia! Ao mesmo tempo assustador, mas sim, da confiança. E eu pensar, ok, mas as sementes ficaram. Por mais que isto às vezes pareça uma desconstrução crescida, passada a uma criança bastante pequena, isto significa que as sementinhas ficaram lá. Mas uma criança estar-me a dizer que até nem se importa, não é? Que o pai ou a mãe tenham de novo um namorado, mas que o importante é eles terem atitudes diferentes. Já sabes, consciência deste miúdo. Sim. O que acontece na infância não fica na infância, ele vai levar esta consciência. Sim. Ainda bem que ele leva. Nós passamos a vida toda a resolver a infância. Como é que fica na infância? É um facto. Não é? Sabes que há uma brincadeira que é uma linha do tempo, e então nós dizemos, não é, que existe aqui a primeira infância, depois a infância que vai mais ou menos até ali 18, 21, dependendo um bocadinho dos conceitos teóricos, mas depois todo o resto da vida nós estamos a resolver esses anos. Por isso ela é mesmo muito importante, são os anos de ouro, tudo aquilo que fica ali, todas as sementes, e por isso é claro que eu sou uma vaidosa do meu trabalho e assumo e não há problema, é mesmo perentório nós depois passarmos as mensagens certas, desconstruirmos os temas de forma livre e aberta, porque depois mais tarde nós vamos receber relatos destes, não é? Então, daquilo que tu me estás sempre a dizer que é da confiança. E eu que é assim, não é? E só sorri. E ele sorriu também e ficamos assim os dois um bocadinho em silêncio, acho que só a processar aquela conversa. Estavas aqui a falar de alguns temas que me ressaltaram aqui, que é nesta reconstrução das famílias, que acontece muito, não é? Eu também não gosto muito da palavra reconstrução. Famílias reconstituídas. Não sei se gosto muito, mas pronto, mas vamos usar, para simplificar. As crianças têm que se habituar a 2 casas novas e depois também têm que se habituar. Aqui é uma questão que tu falaste bem, que é a questão dos novos companheiros. Sim. Vamos dividir em 2 questões. Como é que nós vamos ajudar a criança nesta adaptação a 2 casas, 2 quartos? Não? Sim. E a minha segunda questão para ti é, quando vêm os novos companheiros,
Então, há timings mínimos para apresentar? Não há esses timings? Como fazer essa apresentação? Sim. Sabes que é complicado nós conseguirmos, não é, temporalizar as coisas na medida de passou este tempo, vai correr melhor, ou passou pouco tempo, passou muito tempo, vai correr pior, não é? Isto depois depende muito da própria criança, da maturidade dela, do entendimento que ela faz das coisas, da relação que ela tem com os pais, mas assim em primeiro plano para a adaptação às duas casas, é nós ativarmos muito o sentido de pertença, é ela sentir que as duas casas de facto são dela e que ela pertence aos dois. Não é? Não é Sim, visita. é isso, que ela pertence aos dois ambientes, porque parece que existe sempre uma casa mais nuclear e que existe depois sempre outra que é um bocado mais secundária, não é? E não é necessariamente assim, porque estas duas casas são nucleares, porque estes dois elementos, pai e mãe, fazem parte da família nuclear da criança, se formos assim um bocadinho mais técnicas. Portanto, eu diria que é isto, não é? É nós ativarmos muito a sensação de pertença, de familiaridade, não é? Os dois ambientes são meus, os elementos que estão nestes ambientes fazem parte da minha família, não é? Há o meu espaço, eu tenho as minhas coisas, não há a roupa da casa da mãe, a roupa da casa do pai, então eu não posso vestir a roupa da casa da mãe na roupa da casa do pai, mas eu sou só um e a roupa é só minha. Então, pararmos um pouco com isto, não é? Pararmos de diabolizar o que é esta ideia das duas casas, pararmos de querermos, até por ego, enquanto adultos, muitas vezes querermos ser mais especiais que o outro. Isto é um pouco de ego, não é? Eu quero que a minha casa seja... E a competição entra muito aqui, não é? A competição entra pelo medo. Sim, sempre. Medo de perder. Pelo medo de perder e pelo amor gigante que se sente. Estas atitudes, eu gostava muito de deixar isto e de ressalvar, estas atitudes não têm nunca esta intencionalidade negativa, é tudo sempre com base no amor e na proteção imensa e numa lógica de coração desarrumado, não é? Que está muito vivo naquela altura. Os pais não estão a fazer mal às crianças com intenção, falando de uma linha de normalidade, digamos, nestas questões, estão mesmo só a tentar também aprender a como se faz. E por isso é que é muito importante terem orientação dos vários profissionais que existem disponíveis para ajudar. Mas, sabes, nesta questão das duas casas, não é? Eu acho que, mas olha, até ainda há uma coisa que a mim me perturba muito e me faz assim uma série de uma comichãozinha, que é às vezes dizer, mas portas-te mal, mande já para o teu pai. Mas então o que é que eu indiretamente estou a dizer? Mande já para o teu pai, não é porque aquele outro ambiente é nefasto para ti, é mau para ti? O que é que isto significa? Acontece muito, ainda acontece muito. E se nós depois formos ver o que é que isto tem por baixo, é duro. É duro. Coitados dos pais, não é? Mas temos que trabalhar os pais. Temos que trabalhar os pais. Sim. Coitados dos pais. E trabalhamos sempre os pais, Trabalhamos sempre não é? os pais, mas é tão difícil porque é sempre uma carga de responsabilidade tremenda. Qualquer dia ninguém quer ser pai e mãe porque isto é um peso. Sim. Sabes que tenho vindo sempre a dizer, não é? Que é o papel mais desafiante e desafiante na vida do adulto. É o papel adulto. mais desafiante da minha vida. Sim. Mas também é o melhor. Sim. Acho que esta ambivalência torna tão mágico, não é? Sim. O facto de ser pai e mãe. Mas é claro que depois também podemos ajudar a criança a ter previsibilidade, digamos, ela saber quando é que vai. Às vezes crianças mais pequeninas, como não têm tanto esta noção do tempo, não é? Então elas não sabem se falta pouco tempo, se falta muito tempo para fazerem a transição para a casa do pai ou para a casa da mãe. É importante criar-lhes esta previsibilidade, elas terem mais ou menos noção de quando é que vai acontecer, do que é que vai acontecer, de haver rotinas fixas, não é? Daquilo que acontece na casa do pai
horários, a nossa luta é muito essa, não é? Horários, práticas parentais, quanto mais semelhante, não é? Quanto mais semelhantes forem estas questões na casa de um e na casa do outro, mais isto vai trazer regularidade e estabilidade para a vida da criança. Haver momentos também de exclusividade, porque muitas vezes, não é? Algum dos adultos regressa à casa dos seus próprios pais e a criança passa a viver com a mãe, com os avós, com algum irmão, se existir. Haver momentos de exclusividade só pai e filho, só mãe e filho, porque isto vai ajudar também na própria adaptação à sua nova forma de estar, digamos assim, também em família. É claro que se os adultos se derem bem, é possível também fazerem algumas coisas conjuntas, não é? Eu não digo sempre, ou até no início, quando se separam, é um pouco mais difícil, porque precisa de haver uma espécie de descolamento para as pessoas se resolverem individualmente, para depois até suportarem melhor, digamos, a presença do outro. Mas quando se ultrapassam estas etapas, se me perguntassem, seria até positivo para a criança viver às vezes momentos conjuntos com ambos os pais, dentro daquilo que eram coisas que a criança gostava, se seria benéfico? Claro que sim. Há sempre uma pergunta que vem depois desta minha sugestão, que é: mas a criança depois não vai achar que por estar a privar com os dois podem retomar a relação? Claro que isso depois depende de tudo o resto, que é trabalho prévio que nós fazemos, não é? Se a criança vir as duas grandes personagens da sua vida resolvidas, ela não vai entrar nesta confabulação e idealização da família ficar novamente junta. Portanto, é preciso estar-se resolvido para depois também se conseguir estes momentos conjuntos, mas que vão sempre acontecer, não é? Porque vão haver alguns marcos importantes da vida dos filhos em que os dois pais vão ter que estar juntos e presentes. Quanto mais conseguirem de alguma forma atingir esse lugar de equilíbrio, mais tudo o resto que vão ser estas etapas ao longo do tempo também vão estando mais equilibrados. Sabes que eu vejo ali uma métrica de equilíbrio, é quando estamos a fazer a regulação das responsabilidades parentais, quando chega aqui aquelas datas especiais. Sim, claro. Nomeadamente o aniversário da criança. Sim. Em que me dizem, não, nós vamos celebrar juntos o aniversário, sempre celebramos, vamos continuar. Podemos fazer fora da casa de um, fora da casa do outro, isso era um espaço mais neutro. Sim. Mas o objetivo é que a criança tenha lá toda a gente. Eu acho aquilo delicioso. Sim, confesso. Sim. É o nós nos despojarmos efetivamente do nosso ego. É aí que nós vemos, não é? O quanto, por mais desafiante que possa ser, os adultos estão a deixar de pensar em si para efetivamente estarem a respeitar a criança. Eu diria que isso é respeito imenso. É um respeito imenso pela criança, é respeitar os direitos dela enquanto criança. Por isso, atingido esse patamar, nós temos tudo para correr bem em todas as outras questões a resolver-se até a criança se calhar ser adulta. Olha, vou dar aqui um exemplo prático, que era desta segunda parte da questão, que é um casal vai se divorciar, no âmbito desse divórcio aconteceu uma traição e, portanto, à saída do pai de casa, o pai vai viver com uma pessoa que já tinha uma relação durante o casamento. Obviamente que a criança, quando vai para a casa do pai, aquela pessoa já lá está, não sai. Isto para a criança, estou-me a referir até a um caso concreto que acompanhei, isto gerou muita confusão, que não foi identificada no imediato, mas foi identificada um ano e meio depois. O que é que era possível fazer diferente para que esta criança não passasse por esta confusão toda? Se calhar estas transições aqui sim podemos considerar que possam ter sido um pouquinho rápidas, não é? Ainda não digeriu a separação dos pais, o não estar sempre junto com os dois, e já estamos a introduzir um novo elemento dentro do novo ambiente familiar, perante aquilo que tudo que eu falei há bocadinho, até da pertença dos ambientes e tudo mais. Isto depois cai um pouco aqui por terra. Não se vai também o adulto privar de levar a sua vida para a frente, como é lógico, representa isso o que possa representar, não é? Mas usarmos aqui mais algumas pinças para analisar o que é que isto significa, como é que esta criança olha para esta pessoa, o que é que ela sabe sobre esta pessoa, se ela tem alguma consciência do que é que aconteceu previamente, antes, não é? De poder privar ou relacionar-se com essa nova pessoa. Claro que se calhar no início
o contexto de contacto poderia ir sendo gradual, não é? Não precisava de ser logo, se calhar assim, no imediato, e esta é a minha namorada, e o que é isto da namorada? Pode ser tudo, sim, se calhar é tudo um pouquinho acelerado. Este caso precisava de ser um bocadinho deslindado, assim, esmiuçado de forma mais específica para percebermos e para até conhecermos a criança. Porque existem crianças mais desligadas, não é? Emocionalmente da família, mais desligadas até dos vínculos que têm com algum dos pais, e isto tudo depois vai importar. Olha, uma vez tive uma situação de uns pais que no casamento exerciam uma coparentalidade e fez-lhes sentido uma residência alternada após o divórcio. Mas eles já tinham uma nova pessoa na vida, então na semana em que a criança estava com ele, essa pessoa ia para a casa dela. E na semana em que a criança ia para a casa da mãe, a pessoa ia para a casa dele. Sim. Porque ele quis esperar pelo tempo certo para a criança se adaptar e, portanto, conseguiu conciliar as duas coisas. Achei aquilo também muito giro. Ele ter essa autoconsciência de que o meu filho tem tempo para, e quero prepará-lo para o efeito. O meu filho tem tempo e eu também tenho tempo para isso. Não é? Porque o filho tem tempo para poder adaptar-se e para conhecer e para poder privar e construir aqui uma relação com a nova pessoa, mas eu também tenho tempo para... Falta de consciência, não é, desse tempo nesta sociedade acelerada. Sim, acho que eu também me posso dar esse tempo a mim, não é? Eu também me posso dar esse tempo a mim próprio para eu poder também fazer aqui uma boa gestão. Às vezes até acontece, é muito raro, mas às vezes até acontece de existir a casa que foi sempre a casa daquela família, não é? E de o pai na semana dele está nessa casa e a mãe está, por exemplo, na casa dos avós, e depois na semana seguinte a mãe regressa à casa da morada da família e o pai sai para uma outra casa que possa ter, por exemplo, ou para a casa dos avós. Então a casa da criança é a mesma, as pessoas que lá vivem cada semana. Essa é a solução que eu mais gosto, embora tenha a consciência que no médio e longo prazo seja difícil. Não vai resultar, sim. Mas acho que para uma fase logo pós-divórcio é a solução que eu mais gosto, e naquilo que vai-me sendo o feedback dos vários clientes que eu acompanho é que ela tem melhores resultados para as crianças. Porque o ambiente é o mesmo, as rotinas são as mesmas, a criança tem o seu espaço, não é? Nós não alteramos nada a não ser a presença das pessoas em comunhão naquele espaço. Agora, percebo que isto exija muito do adulto também. Sim, acho que, mas numa solução imediata, quem a puder adotar, que o faça. Sim, seria o ideal, seria aquilo que iria trazer menos consequências assim iniciais para a criança e para a sua estabilidade. Agora, queria que desses aqui algum conselho, algum conforto a quem está a passar por uma fase de um fim de um casamento e que está a sentir que está a perder a família. Sim, eu acho que se calhar, como em tudo que pode ser um desafio grande, um problema, uma fase menos boa da nossa vida, eu diria que tudo passa e vai mesmo passar, não é? Aquela coisa que tem para o melhor amigo é mesmo. Sim, vai mesmo passar, e tudo aquilo que agora parece muito difícil, se calhar até impossível de se ajustar, vai-se ajustar com o esforço, com o empenho e com a dedicação de todos os elementos, não é? Deste sistema familiar, e que não adianta até apressar as coisas, não adianta tentar resolver o passado colocando logo em cima um presente que pode não ser tão justo para todos os elementos. Há tempo para resolver o passado e vamos nos permitir a ter esse tempo para lamber as nossas feridas, para nós irmos também para uma espécie de caverna como os animais, não é? E para lambermos as nossas feridas e os nossos desgostos, é para nos permitirmos sentir. Diria que há tempo vai passar, há tempo para resolver o passado, há tempo para reorganizar o presente, porque vai ser muito necessário nós nos sentarmos e de forma consciente reorganizarmos o nosso presente, sendo certo que há espaço ainda no meio disto tudo para planear um bom futuro. Bom. Olha, uma última pergunta para ti. O que é para ti família? Para mim família é
é um espaço único, não há outro igual. E privilegiado para nós sermos mesmo quem nós somos. E, portanto, quando não acontece isto dentro do contexto familiar, não vai acontecer em rigorosamente mais lado nenhum. Quando nós sentimos medo, quando nós não somos amados, valorizados, amparados dentro deste lugar que é a família, então tudo o resto pode muito bem correr menos bem, digamos, ou tudo o resto pode vir a ser influenciado de forma menos positiva lá à frente. A família é a base segura, não é? É a segurança, é se calhar o amor no que possa ser o amor, que é sempre tão difícil de defini-lo, não é? No seu estado mais puro. Nós não temos medo no seio familiar de fazer as maiores patetices da vida, porque nós sabemos que vamos ser perdoados e que nós vamos continuar a ser amados, nós não vamos ser abandonados. Se nós não tivermos medo de, junto da nossa família, de sermos abandonados, então está tudo bem, não é? Porque eu vou fazer de tudo, não é? Posso me vir a portar mal enquanto criança, posso ser um adulto que também não teve as melhores atitudes, mas essas pessoas vão, claro, dar-me na cabeça também, mas vão sempre amparar-me. Família, eu acho que é isso. Eu utilizo sempre 3 palavras, não é? Sempre que falo de crianças felizes, de pais felizes e de família, família é valor, amparo e amor. Que bonito. Obrigada Maria, por esta conversa. Acho que vai ser muito importante e vai fazer a diferença em quem nos ouvir. Sim. A vocês, acompanhem nas redes sociais e nas plataformas de podcast. Até o próximo episódio.